Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Nós estamos no terceiro domingo do Advento e o texto proposto para a nossa reflexão de hoje é o chamado Cântico de Maria. E esse cântico pode dar a impressão, quando a gente lê pela primeira vez, que é apenas uma manifestação íntima de Maria, algo como se ela estivesse se revelando ou revelando como ela se sentia diante da grandeza do fato de Deus ter escolhido para que ela fosse a mãe do Salvador. Mas na verdade, esse cântico de Maria, que é resgatado por Lucas no primeiro capítulo do seu Evangelho, é muito mais do que um sussurro íntimo. Ele é um manifesto público, um hino profético proclamado em um contexto bastante claro, que era o tipo de sociedade da época de Jesus, que era marcada por conflitos, por quem tinha mais honra e menos honra. E aí, quando a gente olha para quem está falando, para Maria, e começa a pensar, de quem é essa voz? E aí você vai perceber como esse cântico é uma afirmação profética. É uma jovem mulher camponesa de uma aldeia insignificante da Galileia. A gente poderia dizer que naquela sociedade Maria ocupava a base da pirâmide de honra, não tinha ninguém abaixo. Jovem, mulher e pobre, não tinha nada pior em termos de classificação social. A sua voz, na lógica do mundo da época, não deveria ser ouvida e sim silenciada. Mas é dela que brota o cântico, talvez o mais subversivo do Novo Testamento. E aí, quando a gente olha para esse cenário do cântico de Maria, nós podemos dizer que Deus parece que adora paradoxos, prefere o barro ao mármore, o improviso à sinfonia. E para cantar a música que iria desmontar o mundo, não escolheu um coral de anjos no céu, mas o coração de uma camponesa simples. Escolheu um útero vazio que se encheu de vida para falar de Deus que enche os vazios do mundo. O cântico de Maria nos traz algumas coisas que nós, como comunidade dos que seguem a Jesus, precisam perceber. E primeira coisa fundamental que precisamos notar nesse cântico é que ele é um hino de reversão radical. Ou seja, esse hino descreve de forma bastante direta aquilo que os estudiosos do Novo Testamento chamam de os valores do reino de Deus. Ou seja, uma inversão completa da ordem social vigente na época de Jesus. E aí então a gente vai perceber que há algumas mudanças muito importantes nesse hino. Algumas são ligadas à própria Maria, mas outras abrangem a sociedade toda. E a gente pode começar percebendo aquilo que Maria também percebeu.
pessoal, ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, pois olhou para a humildade de sua serva. O termo humildade que aparece aqui não é uma virtude moral, mas sim uma condição social. Significa que ela sabe, como eu disse lá no início, ela sabe qual é a sua condição social, sua baixeza, sua pobreza, sua falta de status naquela sociedade. E aqui então Maria proclama que Deus viu aquela que a sociedade não via. Ela não tinha importância nenhuma naquela sociedade, mas Deus atentou para ela, para a humildade dela. Deus viu aquela que a sociedade não via, e Ele honrou a que não tinha nenhuma honra. E essa honra concedida por Deus é tão poderosa que ela mesma afirma: todas as gerações a chamarão de bem-aventurada. Veja a consciência de Maria daquilo que estava acontecendo. Maria, a desonrada pelo mundo, é agora honrada por Deus. Assim, Deus não procura seus instrumentos nas vitrines, Ele procura nos cantos escuros, onde se escondem os quebrados. Ele fez de Maria uma flor de cerâmica, frágil na aparência, mas capaz de conter o universo. Mas o hino não só mostra uma revolução pessoal, ele também mostra uma revolução social. E é aqui que o cântico de Maria explode da experiência pessoal para o projeto mais amplo de Deus. E a descrição é um grande levante de vida. Você acompanhou a leitura e deve ter percebido. Olha só a expressão que aparece no hino: Deus derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Isso não é uma metáfora espiritual suave, isso é uma imagem política. Os humildes aqui são os pobres e os socialmente desprezados. Os poderosos são os grandes latifundiários da época de Jesus, aqueles que estavam ligados a Roma e tinham seus benefícios por isso. O que Deus está fazendo aqui, nas palavras de Maria, é uma troca de lugares no sistema de honra. Aquilo que todo mundo conhecia na época, Maria está dizendo: Deus vai mudar tudo isso, não vai mais ser assim. O sistema de honra passa a ser outro, o contrário daquilo que a sociedade sempre defendeu. E sabe como a gente percebe isso? Ela fala no texto, ela fala no seu hino: aos famintos ele encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias. Essa frase resume muito bem aquilo que a gente entende no estudo do Novo Testamento como a economia do reino de Deus. Sabe como é que funciona no reino de Deus? Esqueça a sociedade, esqueça aquilo que você está acostumado. É tudo ao contrário, é tudo diferente. E aqui nós temos então a afirmação: aos famintos encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias. No mundo mediterrâneo da época, a riqueza era vista como um bem limitado. Os ricos só eram ricos porque tinham tomado em algum momento dos mais pobres, e aqui a ação de Deus é um tipo de justiça distributiva. Ele não está abençoando os ricos, como era a mentalidade judaica. Em toda a mentalidade judaica, o rico era rico por ser abençoado por Deus. Era chamada teologia da retribuição. Seja bom, seja fiel a Deus, e Deus vai te encher de bens. Era assim que o judeu pensava. E portanto, quando alguém se tornava rico, ele pensava: que maravilha, sou ainda mais abençoado por Deus. E aí vem Jesus e diz: não, você está rico porque você está explorando alguém e está ficando com menos do que necessita. Ele não está no texto. Deus não está abençoando os ricos, Ele está esvaziando os ricos para saciar aos famintos. É um juízo divino sobre a acumulação de riqueza. A gente poderia dizer aqui, para explicar isso de maneira bem direta, que é Deus
destronando Mamon, o Deus da época e o Deus de hoje. Essa é a afirmação de Maria. Deus vem para destronar Mamon. Não é mais ele que tem a última palavra. E para quem hoje confunde, isso é muito comum hoje em dia, para quem hoje confunde reino de Deus com modelos políticos, como por exemplo o capitalismo, como por exemplo o comunismo, esse não é chamado para uma revolução de classes no sentido marxista. Esta é a proclamação de que Deus age na história de acordo com os seus valores, que são opostos aos valores do sistema imperial romano, das elites judaicas que eram aliadas de Roma. E se a gente fosse pensar hoje, a gente diria que é oposto ao capitalismo, que oprime, assim como oposto a qualquer outro tipo de sistema político, social ou econômico. Não confunda reino de Deus com nenhum tipo de modelo político, porque nenhum deles chega sequer perto do que é o reino de Deus. No capitalismo é importante quem não tem valor. No comunismo, todos têm que ser iguais. Sabe o que diz Maria no texto? No reino de Deus, são os famintos, os últimos, que vão ser os primeiros. É uma inversão de valores. E por isso que ninguém gosta de reino de Deus. Ninguém gosta. Se o sujeito é capitalista, não gosta de Deus. Como assim? Eu estou muito bem como estou. E se é comunista, também não gosta. Por quê? Não, tem que ter igualdade. Não. No reino de Deus, sabe o que vem primeiro? O último. Não é esse o discurso de Jesus no seu ministério? Os últimos serão os últimos, não serão os primeiros. Aquele que não tem valor nenhum é esse mesmo. E aí você começa a entender porque em todo o ministério de Jesus, olha o tipo de gente com quem ele andava. Não tinha ninguém muito importante, não. Sabe quem era? Doentes, leprosos, pessoas sem importância, pessoas endemoniadas, gente comum que estava lá procurando e encontrava Jesus e seguia Jesus. Ele sempre andou com aqueles que eram o resto do mundo. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, esse último é que é o primeiro. E aí a gente olha e pensa: ah, pastor, mas eu não gostei dessa conversa aí, porque eu também não sou assim tão lá no último, né? Então, onde é que eu vou ficar nessa história? Pois é, sabe o que Jesus diz nesse texto aqui? Aliás, nas palavras de Maria, ele deixa claro que o que vem aqui, a Maria deixa claro que o que vem aqui é um tipo de terremoto de Deus. O que nós vemos aqui é a canção que canta a queda dos ídolos de ouro e a coroação dos que vivem de migalhas. Ele fala de um banquete onde os convidados de honra são os que chegam com as roupas sujas do trabalho e a fome antiga nos olhos, e os que chegam de limusine, de barriga cheia e alma vazia, encontram a porta fechada. Deus, em seu reino, serve primeiro aos que têm fome. E aí a gente olha, puxa vida, quer dizer que então esse cântico de Maria é assim, ele é revolucionário, ele é aquele que inverte a mentalidade. Mas para não ficar longe daqueles que sempre ouviram a promessa de que viria Jesus, o texto termina, o cântico de Maria termina dizendo como é que vai ser para aqueles que são herdeiros de Abraão, ou seja, falando da base da aliança. Veja aí o que diz o versículo 54 e 55: acolheu a Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. E a reversão aqui não é um capricho divino, é o cumprimento da aliança, é a fidelidade de Deus a Abraão, a promessa de que ele cumpriria aquilo que combinou. Ele ouve o clamor do seu povo oprimido, como aconteceu lá no Egito, e intervém. Maria, dessa forma, também se coloca dentro dessa longa história de libertação. O Deus que age nela é o mesmo Deus do Êxodo, é o mesmo Deus que se revela em Jesus Cristo. E diante desse cântico de Maria, nós podemos concluir
E o que Maria declara aqui é que o verdadeiro Senhor não é César, não é o governo, não é o poderoso, não é o milionário e nem o bilionário, mas o verdadeiro Senhor é Deus, e que Ele está prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. Portanto, o que nós temos aqui é que Maria não cantou uma canção de guitarra, cantou uma canção de guerra, mas não uma guerra com armas, uma guerra baseada no amor de Deus. Ela anunciou que o reino de Deus não é uma ideia, mas um parto doloroso que empurra para fora um mundo novo, onde os últimos serão, enfim, os primeiros. É esse o Messias que celebramos no Natal, aquele que trouxe este reino de Deus. Se queremos celebrar, precisamos entender o significado desse reino. Os últimos serão os primeiros. Que Deus nos abençoe. Amém.